programa de hoje vai fazer um balanço do trabalho realizado pela gestão do conselheiro Gilberto Jales. Vamos conversar sobre o que foi feito nos últimos 2 anos e quais os desafios que o tribunal terá pela frente. Para esse bate-papo já está aqui comigo o presidente da Corte de Contas do TCRN, conselheiro Gilberto Jales. Seja bem-vindo, conselheiro. É um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço, André, e espero que aqui nesse momento a gente possa fazer uma síntese do que foram esses 2 anos à frente do TCE. Presidente, o senhor esteve à frente do Tribunal de Contas num momento bem difícil economicamente, não só para o Estado, mas para o país, né? Essa dificuldade, digamos assim, econômica, trouxe que tipo de dificuldades também para a execução do trabalho do controle externo no âmbito do Tribunal de Contas? André, é importante que a gente diga que nós somos o Tribunal de Contas mais barato do Brasil. Nós temos o menor orçamento entre todos os tribunais de contas do Brasil, notadamente num momento de crise como foi esse, algumas dificuldades, acresceram-se as dificuldades já do dia a dia. Mas o tribunal buscou otimizar os recursos e fazer investimentos, principalmente na área de inteligência, na área de TI, e também buscar parceria com várias outras instituições, de forma a que o trabalho pudesse ser feito com a maior eficiência, com a maior eficácia, não acrescentando despesas, obviamente, até porque o momento não permitia. Para você ter uma ideia, o orçamento do Tribunal de Contas executado agora, no ano de 2018, é exatamente, nominalmente, o mesmo orçamento que foi executado no ano de 2016. Portanto, 4 anos, visto que para 2019 será ainda os mesmos valores, 4 anos com orçamento congelado. Mas, como eu disse, a busca por investir esses recursos em áreas fundamentais, principalmente na área de inteligência e na área de TI e na área da sustentabilidade, proporcionaram a possibilidade de que os trabalhos não sofressem impactos diretos dessas restrições financeiras do momento. Como o senhor bem colocou, o orçamento é bem enxuto, né? E eu acho que o senhor também priorizou durante a sua gestão a disseminação de informações à sociedade de como funciona o tribunal, o que ele faz e quanto que ele custa. Por isso foi elaborada a cartilha, né, Conhecendo o TCE, e traz esses números. Acho que muita gente não sabia, não tinha conhecimento de que o Tribunal de Contas é o mais barato do país, né? Assim, se você for pegar e fizer as contas, realmente ele custa muito pouco para o que ele realmente executa, não é isso? Exatamente. O Tribunal de Contas ele cobra a transparência do seu jurisdicionado, mas antes de cobrar, ele obrigatoriamente deve fazer a sua própria transparência. E nesse momento de crise, muitas contra-informações, muitas informações distorcidas chegaram à sociedade do Rio Grande do Norte e o tribunal achou por bem de editar uma cartilha sucinta em que mostrava quais os custos do tribunal para a sociedade potiguar, mas também quais os trabalhos, qual a valia do trabalho do tribunal, da sua atuação para esse mesmo Estado, para o nosso Estado. E nós pudemos ter a oportunidade de levantar, por exemplo, que nós temos um orçamento não executado, um orçamento fixado da ordem de 90 milhões ano, e para você ter uma ideia de parâmetros, e sempre está se comparando muito ao Estado da Paraíba, a algumas instituições, o orçamento do TCE do Estado da Paraíba hoje é em torno, um pouco mais de 130 milhões. Mas a questão não é bem essa, a questão é que o tribunal buscou, mesmo com essa limitação, nós temos uma restrição seríssima, que é do limite de despesa pessoal, que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela diz 3% para a Assembleia, incluindo o Tribunal de Contas. Sim. Na maioria dos estados brasileiros, e à exceção de 4 estados apenas, esse limite fica os tribunais com 1% ou acima de 1% e a Assembleia com cerca de 2% ou um pouco abaixo de 2%. No nosso caso especificamente, é 0,63%. Para você ter ideia, somente tribunais do Amapá, de Roraima,
e de Santa Catarina, que é 0,9%, são os 3 tribunais junto conosco que estão abaixo de 1%. Isso traz restrições do ponto de vista de poder contemplar o nosso servidor, às vezes até com reajuste, e mesmo de contratar mais servidores. Sim. Nós temos hoje, mesmo com todo esforço, podemos convocar alguns servidores do último concurso, mas mesmo assim, em termos de auditores de controle externo, por exemplo, o nosso quadro é cerca de em torno de 60% do que é o quadro, também comparando com o Tribunal de Contas da Paraíba. Isso é falar de algumas restrições. E o que é que o tribunal tem feito? Tem tentado otimizar esses recursos, não só no seu custeio, mas também de forma a utilizar de ferramentas que possibilitem que essa restrição de pessoal e de orçamento não interfira muito, obviamente que impacta, mas não impacte tanto a eficiência do trabalho do tribunal. Aí eu lhe pergunto, presidente, essa compensação, digamos assim, que o senhor fala, seria priorizar investimentos na área de tecnologia da informação? Ela ainda é de grande valia para uma maior efetividade desse controle externo? Vocês estão investindo ainda em massa nisso ou há outras vertentes que a gente ainda não sabe? Olha, o investimento em tecnologia da informação é atuada. Nós até tivemos no último encontro dos tribunais de contas, com algumas palestras, e a grande maioria focou exatamente nisso. O que falta à gestão pública brasileira é tecnologia, é eficiência, é governança. No tribunal, para você ter uma ideia, nós investimos cerca de R$2 milhões em equipamentos de TI. E esses equipamentos possibilitaram, primeiro, que nós completássemos toda a fase de processo eletrônico, o que é um grande ganho de agilidade da atuação e um grande ganho também na economia, por exemplo, de tempo e economia de material mesmo, de papel, etc. Hoje a utilização de papel no tribunal é ínfima em relação ao que era, por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. O processo eletrônico, a parceria que nós fizemos com o Instituto Metrópole Digital, eu reputo que é uma ferramenta, é um empreendimento extraordinário que o Rio Grande do Norte dispõe, precisa utilizar muito mais. Nós fizemos uma parceria com o Instituto Metrópole Digital, aonde por essa parceria foi contratada uma sistemática de residência em tecnologia de informação e estamos desenvolvendo cerca de 20 ferramentas, otimizando o software, aplicativos, de forma a tornar a comunicação do tribunal com o jurisdicionado mais célere e de tornar também a possibilidade de inserir vários instrumentos de fiscalização sem precisar, por exemplo, dos nossos técnicos irem a campo. Hoje o tribunal tem acesso a praticamente todos os bancos de dados do país, porque o nosso tribunal aderiu à rede Infocontas, que é uma rede que interliga os sistemas de informação de todos os tribunais. Nós temos acesso ao banco de dados da Secretaria da Fazenda, todas as notas fiscais eletrônicas que tramitam no Estado, o tribunal tem acesso, acesso a banco de dados da própria Previdência, bancos de dados da Receita Federal, enfim, uma série de informações que chegam ao tribunal sem precisar que o tribunal se desloque. E isso é um ganho fantástico de tempo e também de material humano, porque a máquina trabalha numa velocidade de processamento muito maior. Nesse sentido, um grande avanço foi feito, que foi a implantação das contas de gestão de forma eletrônica. Então, hoje, todos os jurisdicionados que são obrigatoriamente, eles têm que encaminhar todos os anos as contas de gestão e as contas de governo, já o fazem de forma eletrônica. O sistema do tribunal processa e aqueles indícios de risco, de relevância, de materialidade, é que são tomados a partir já de todo um processamento e uma análise preliminar feita de forma eletrônica para que isso possam compor o nosso plano de fiscalização e daí a necessidade dos nossos técnicos irem a campo, se for o caso. Então,
todo o investimento em área de tecnologia de informação, em capacitação de pessoal e também em capacitação de jurisdicionado, ele se reveste, se transforma, se potencializa imediatamente em ganho de eficácia e de eficiência para o tribunal. Essa residência em TI também, eles desenvolvem alguns softwares, por exemplo, que ajudam também no trabalho do dia a dia, até às vezes administrativo, do Tribunal de Contas. Como é que funciona na prática, presidente, essa parceria, né, com o Instituto Metrópole Digital? Como é que vocês fazem esse intercâmbio, digamos assim, inclusive, enfim, de informação e estudo também, né, para os servidores? Exatamente. Como eu disse antes, o Instituto Metrópole Digital é fantástico nesse ponto de vista. O Rio Grande do Norte tem muito e ainda vai ganhar certamente muito com isso. Como é que funciona essa parceria? Foi contratado junto ao Metrópole Digital um curso de pós-graduação com residência. Seria mais ou menos similar ao que acontece na área médica, do residente estar dentro do hospital, ao mesmo tempo que ele está estudando, se capacitando, numa especialização, ele está também, obviamente, trabalhando e produzindo. Então, nesse contrato com o Instituto Metrópole Digital, técnicos efetivos do Tribunal de Contas, eles têm acesso ao Instituto Metrópole Digital e estão cursando uma especialização em tecnologia da informação, mas também técnicos que foram selecionados pelo próprio Instituto Metrópole Digital, pela universidade, também têm acesso a esse curso e, em forma de técnico residente, lá no tribunal, cada um desses técnicos ele tem uma ferramenta a desenvolver, ele tem um produto final. Isso, por exemplo, o contrato com o Instituto e mais as bolsas de TI, de residente, que nós só pagamos aos técnicos que são externos. Os técnicos do tribunal, obviamente, já são pagos, remunerados pelo seu vínculo com o tribunal, mas, para você ter uma ideia, qualquer hoje software ou melhoramento, desenvolvimento de ferramenta que você vai fazer na área de informática, isso custa sempre na casa dos milhões ou das dezenas de milhões. Ao todo, o tribunal está fazendo investimento entre bolsa e contrato com o IMD, cerca de R$1 milhão e desenvolvendo 20 ferramentas ao mesmo tempo. Com a possibilidade desses técnicos estarem ajustando essas ferramentas. Vou dar aqui 2 exemplos dessas ferramentas que estão sendo desenvolvidas. Nós trouxemos um software em parceria com o Tribunal de Contas do Distrito Federal para análise de aposentadorias e pensões, e esses técnicos estão customizando esse software para a legislação do Estado do Rio Grande do Norte. Isso vai possibilitar que a gente, ao final, dê uma celeridade gigantesca à análise da aposentadoria. Dá segurança para o servidor público do Estado que se aposenta, dá segurança para o Instituto, para a nossa Previdência, e dá a possibilidade de que a Previdência possa receber o ressarcimento daqueles recursos que anteriormente os servidores e o Estado do Rio Grande do Norte depositaram lá no regime geral da Previdência Social. Nesses 2 anos, mais de 50 milhões foram captados pelo IPERN em termos de ressarcimento. Um outro instrumento desse está sendo desenvolvido pelo Metrópole Digital, dentre os vários, é o sistema de execuções do tribunal. Muitas vezes o tribunal determina multa, ressarcimento, obrigação de fazer o jurisdicionado, mas o nosso sistema de acompanhamento dessas decisões era um sistema analógico, era feito em planilha, era feito pelo técnico, esperando o retorno de AR. Hoje o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte é um dos poucos do Brasil em que, se o jurisdicionado, que está me escutando agora, ele tiver uma decisão do tribunal, por exemplo, com relação a uma multa, ele vai ter que pagar uma multa de R$2 mil, R$3 mil, ele acessa o site do tribunal, lá mesmo ele imprime o seu boleto, não precisa vir ao tribunal. Se for o caso dele querer um parcelamento, ele entra no site, ele coloca o parcelamento dentro das regras que a lei impõe, ele faz o seu parcelamento, ele imprime seu boleto, paga sem precisar sequer vir ao tribunal. Uma facilidade enorme, né? Uma facilidade enorme, um ganho de tempo para o tribunal e um ganho de tempo fantástico para o jurisdicionado. Você imagine, por exemplo, alguém que está num município distante, no Alto Oeste, no Seridó, ter que vir a Natal para ir ao tribunal, para imprimir um boleto. Hoje ele faz tudo isso de casa. É um ganho de tempo, de dinheiro, de tudo, enfim, a economia... Isso é a forma, como você começou falando, de suprir muitas das restrições. Sem falar
de que o mundo hoje todo é digital, né? É verdade. O mundo todo é digital, as coisas estão acontecendo numa rapidez fantástica e o tribunal tem que realmente se modernizar se quiser continuar prestando o grande serviço que presta à sociedade. Presidente Jales, durante sua gestão, 2 programas importantíssimos foram implantados, que são o IEGE e o IEGM. As siglas são o seguinte, Índice de Efetividade da Gestão Municipal e Índice de Efetividade da Gestão Estadual, que foi logo em seguida implantado. Primeiro veio o municipal e logo em seguida começou a ser implantado o Índice de Efetividade da Gestão Estadual. Eu queria que o senhor explicasse mais ou menos para quem está nos ouvindo o que significa e a importância, o que incrementa isso, digamos assim, inclusive para os gestores, né? Veja bem, André, durante muito tempo os tribunais de contas, eles, de certa forma, voltavam as suas forças muito para a formalidade do gasto público. O que é a formalidade do gasto público? Foi empenhado, foi liquidado, foi pago, o valor que foi pago corresponde ao serviço que foi prestado. Isso, obviamente, o tribunal não vai deixar de fazer nunca. Mas para o cidadão comum que está lá no município, para ele, o que importa é se o serviço público ao qual aquela despesa cobriu, se ele foi efetivo. É importante, é legal que o município cumpra com os seus limites, por exemplo, dos 25% de recursos na educação. Mas para o cidadão, para a criança que está na escola, mais importante do que isso é que a escola tenha qualidade, é que a merenda escolar tenha qualidade, que o aluno aprenda e efetivamente os índices da educação melhorem. E eu estou falando da educação, mas a mesma coisa serve para outras áreas. Então, o índice de efetividade da gestão municipal, ele aborda algumas áreas da gestão e de que forma ele se dá. O tribunal lança um questionário, esse questionário é respondido pela gestão, e isso transforma-se numa linguagem algorítmica em números. E esse número diz se a gestão naquela área ela atinge A, B+, B, C, ou C+, ou C. É como se fosse uma espécie de nota, digamos, nota. Né? Se ela é muito efetiva, Sim. se ela é mediamente efetiva, se ela está em conformação. Um dos indicadores aferidos é o indicador de planejamento. E ele reflete nos outros indicadores. E não é surpresa, mas é uma constatação que diz respeito aos municípios do Rio Grande do Norte e de respeito à média dos municípios do Brasil, que a menor efetividade ainda na gestão pública brasileira, no que diz respeito aos municípios, é no planejamento. Então, se planeja mal, ou quando se planeja, muitas vezes é somente para a formalidade, para cumprir o ritual, Sim. E a execução do orçamento não se dá de acordo com o que foi planejado. Isso é muito ruim, principalmente para otimizar o recurso público. Sabendo que planejamento é essencial, né, para qualquer ação, principalmente na área pública, né? Se você planeja mal, se você planeja bem, ainda corre o risco da execução não sair conforme planejado, imagine se você planeja mal. Então, o índice de efetividade da gestão municipal, num esforço muito grande, o tribunal fez. Nós estamos no 3º ano consecutivo que ele é implantado. No primeiro ano foi uma espécie de piloto. Em 2017, todos os municípios do estado aderiram. E agora, em 2018, além de todos os municípios terem aderido, o tribunal foi aferir in loco em todos os 167 municípios do estado, obviamente a partir de uma amostragem sobre aquelas respostas que foram efetivamente dadas. E uma constatação interessante é que os municípios, ou seja, a efetividade da gestão, o desempenho nesses indicadores, independe completamente do porte do município. Sim. Muitas vezes se diz, mas o município A tem muito recurso, o município B tem menos recurso. Mas a efetividade da administração, em muitos casos, se dá muito melhor em pequenos municípios do que em grandes municípios. Então, isso é o que realmente importa para o cidadão. Se a escola funciona, se a saúde funciona, se a educação funciona, se o meio ambiente é zelado, se a questão da cidade.
Esse ano, o tribunal foi além. O nosso tribunal é um dos 12 tribunais do Brasil que está aplicando, dessa vez ainda em formato piloto, o índice de efetividade da gestão estadual, Sim. que também é importante. Isso vai possibilitar que mais adiante, mais 2, 3 anos, quando esses índices estiverem completamente amadurecidos por parte das gestões e a sua própria metodologia, que se comece a fazer um vínculo entre aquelas contas de governo que são prestadas e a efetividade desse serviço. Hoje as contas elas ainda são analisadas muito pelo viés formal e legal, mas é importante que ele tenha o viés formal, legal, mas também a efetividade do gasto público em termos de prestação de serviço ao cidadão. Perfeito, perfeito. Presidente, durante sua gestão também foi tido um cuidado maior, digamos assim, com a capacitação, não só dos seus servidores, né, do seu público interno, mas também dos seus jurisdicionados, que é o público externo, ou seja, através da Escola de Contas, passando orientações, cursos, disseminando informações importantes. O último curso, inclusive, foi sobre o E-Social, um grande curso, digamos assim, de capacitação para os jurisdicionados. O E-Social é um novo sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, criados pelo governo federal para unificar a prestação de informações entre empregador e empregado, ou seja, é o futuro, né? Ou seja, vai substituir, digamos assim, a carteira de trabalho por esse E-Social, vai estar tudo, digamos, digitalizado, né? As informações vão estar compiladas e digitalizadas, enfim, de cada servidor, como cadastramento, vínculos, contribuições previdenciárias e folha de pagamento. É a modernização. O tribunal está sempre de olho nisso, ou seja, querendo passar para o jurisdicionado como é que vai ser essas ferramentas e como é que vai ser esse funcionamento? Essa é a preocupação do tribunal? É uma grande preocupação, André. Para vocês terem ideia dessa questão do E-Social, se você que está me vendo agora, vendo nossa entrevista, estiver prestes a se aposentar, é uma verdadeira via crucis. O servidor que quer se aposentar, ele sai, mas eu trabalhei 10 anos na secretaria tal, vai lá procurar alguém que tenha anotado num caderninho, na folha, aqueles 10 anos de serviço. Mas eu trabalhei não sei aonde. Mas tem que juntar tudo isso no sistema analógico, é muito, muito difícil, gasta tempo. Muitas vezes o servidor dá a entrada numa aposentadoria, leva anos para que essa aposentadoria seja concedida, com erros. O E-Social vem suprir tudo isso. A vida funcional do servidor, seja no serviço público, na iniciativa privada, isso já se dá, né? Quem tem, por exemplo, empregado doméstico em casa já faz tudo por rede social, né? Tudo já vai para lá. Isso está chegando à gestão pública. O tribunal fez um esforço e tivemos, inclusive, assim, uma parceria fantástica do Ministério, da Secretaria de Previdência do Ministério do Planejamento, em demandas do Brasil inteiro, mas nós conseguimos trazer os 2 técnicos que estão implantando esse sistema no Ministério, no antigo Ministério da Previdência, hoje Secretaria de Previdência, para tratar disso junto ao jurisdicionado, aos contadores, aos escritórios que dão assessoria aos municípios, para que a partir do próximo ano já tudo isso seja contemplado. Mas nesse esforço, André, de capacitação, nós fizemos, só para você ter uma ideia numérica, só na área de controles internos da administração pública, nós encerramos agora também uma capacitação sequenciada por módulos, onde mais de 1.000 pessoas dos nossos jurisdicionados passaram por essa capacitação. Sem contar as idas ao interior, os seminários que foram feitos nessa área, na área de previdência, enfim. Fizemos algumas turmas especiais, eu cito aqui uma turma especial para a Controladoria Geral do Estado, uma turma especial para o setor administrativo da Polícia Militar do Estado, enfim, assessoria no planejamento estratégico de alguns municípios. O tribunal, dentro dessas suas limitações, a nossa escola de conta conta apenas com uma sala de aula, uma pequena sala de aula. Muitas vezes a gente é obrigado a ir buscar parceria, um espaço num lugar, um espaço em outro, mas conseguimos, no último ano,
capacitar mais de 4.000 pessoas, passaram pelos eventos da Escola de Contas. Se você olhar a missão do tribunal, eu gosto sempre de citar isso, que a nossa missão é exercer o controle externo, né, orientando e fiscalizando. Eu sempre enfatizo que a palavra orientação, na nossa missão, está antes da palavra fiscalização. Então, e a gente parte do princípio de que o gestor é bem intencionado, ele precisa de estar atualizado com relação a isso. Por exemplo, uma questão que ficou bastante polêmica foi a questão da ordem cronológica dos pagamentos. Começou a ser implantado na gestão anterior e a gente foi galgando gradativamente a capacitação do jurisdicionado e hoje está devidamente implementada na gestão pública. Quem está nos assistindo, e seja um pequeno fornecedor do município, da administração, sabe que ele faz um esforço para participar de uma licitação e se credenciar para ser fornecedor da gestão pública e, às vezes, o esforço muito maior quando chega a hora de receber pelo serviço ou pelo produto que ele entregou. O tribunal vem cobrando a ordem cronológica desses pagamentos, obedecendo diretamente o ritual de compra, de liquidação, obviamente, com as fontes, etc. Isso já foi, inclusive, temática de outros programas anteriores. Mas o fato é que o tribunal vem trabalhando, capacitando o gestor, capacitando os técnicos, mas para quê? Para dar segurança à atuação. Não é objetivo do Tribunal de Contas punir. O objetivo do tribunal, a sua missão, é exercer o controle da administração. Óbvio que se houver necessidade da punição, da sanção, o tribunal o faz, porque é sua obrigação constitucional. Mas, antes de mais nada, fazer o controle de forma concomitante e preventiva. Presidente, agora vamos entrar na seara das ações inovadoras, digamos assim, da sua gestão. E uma das bandeiras que trouxe, da sua bandeira, que trouxe bastante inovação para o tribunal, foi a sustentabilidade. O senhor abraçou a sustentabilidade, implantou o programa de sustentabilidade dentro do Tribunal de Contas e várias ações foram desenvolvidas dentro dessa área. E assim, eu acho que contagiou, digamos assim, os servidores. Hoje todos participam e têm um olhar diferente nesse sentido, né? Qual é a sua satisfação? Vamos falar um pouquinho dessa questão, assim. Eu diria que esse programa de sustentabilidade do tribunal, ele é contagiante, né? O tribunal tem que atuar fiscalizando, orientando, mas também induzindo pelo seu próprio comportamento. O tribunal não pode estar cobrando do jurisdicionado algo que ele não faça internamente, né? E aí nós abraçamos essa questão, nós, que eu digo, o tribunal como um todo, da sustentabilidade, aprovamos a política de sustentabilidade do tribunal e num tempo, diria, recorde até, o tribunal, essa política de sustentabilidade foi ganhando corpo junto ao tribunal, a todos os servidores, ao próprio público que vem ao tribunal, busca o tribunal, seja jurisdicionado, seja para capacitação. Enfim, a política de sustentabilidade implantada, o tribunal já foi contemplado, por exemplo, pelo Ministério do Meio Ambiente com uma sala verde, que no edital lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, o tribunal se credenciou, só 3 salas verdes foram aprovadas no Rio Grande do Norte, uma delas foi no Tribunal de Contas. Na agenda ambiental da administração pública, o programa A3P do Ministério do Meio Ambiente, também o tribunal foi contemplado, e foram uma série de ações, e elas são sequenciadas, desde a ação da economia de energia, da economia, por exemplo, de descartáveis. Nós fizemos uma parceria com a Cocamax, que é a cooperativa de catadores, e o tribunal teve a oportunidade, nesse período, até o último levantamento, 6,5 toneladas de material reciclável foram doados. Nós formatamos com bastante transparência a questão de móveis usados, de equipamentos de informática usados, parceria para a coleta de eletrônicos, para a coleta de pilha, para a coleta de lâmpadas fluorescentes, a substituição das lâmpadas do tribunal por LED, à medida que isso é uma política continuada, né? E
essa política que eu digo foi absorvida, foi uma grande alegria para a nossa gestão de ver que os servidores do tribunal foram aderindo. Por último, os copinhos, né? Não se utilizar mais copo descartável, porque além de poluidor, é custo também. Uhum. Né? E hoje, essa nossa política ambiental, que vai continuar, porque certamente está incutida já no sentimento dos nossos servidores, ela vai continuar galgando, obviamente, tem muito ainda o que caminhar. Mas hoje quem vai ao Tribunal de Contas já também, como eu disse, pode verificar alguns comportamentos que... A semente foi plantada, a semente né? está plantada e bem plantada, já começa a frutificar, né? Por exemplo, a questão desses inservíveis, móveis antigos, computadores, etc., nós fizemos através de um edital para que entidades públicas se credenciassem para receber esse material. E a gente vai entregando mediante isso. Muitas coisas que já não são de serventia para o tribunal, mas são muito úteis, por exemplo, para outros órgãos da administração pública, de municípios, do Estado, enfim. Presidente Gilberto Jales, foi um prazer tê-lo conosco, fazer um balanço dessa sua bela gestão, e eu queria deixar o senhor à vontade para falar as suas últimas palavras. Olha, eu agradeço bastante, agradeço a todas as instituições que se somaram ao tribunal, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o próprio Executivo, a Defensoria Pública, todas as instituições federais, o TCU, que é um grande parceiro nosso, outros tribunais de contas de outros estados, a Tricom, enfim. Mas agradeço sobremaneira ao servidor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a todos os conselheiros, aos membros do Ministério Público, aos conselheiros substitutos, aos diretores, enfim, todos os servidores que se somam diariamente e vão continuar se somando ao esforço de fazer um controle externo, efetivo, eficaz para o bem da sociedade do Rio Grande do Norte. Obrigada, presidente, parabéns pela gestão. E a você que nos acompanha, obrigada pela companhia e até o próximo programa.